E aí, galera, beleza? Eu sou o Luiz. E eu sou a Isa do Fortuna Sim. No vídeo de hoje eu vou entrevistar o Luiz e ele vai contar um pouquinho por que ele não faz mais trade. Então, primeira coisa, queria que você explicasse um pouquinho o que é um trade, pra galera que não sabe nada. O que é um trade? Trade, normalmente, assim, a gente entende como uma operação de mais curto prazo. Essa operação é uma compra. Então, você compra o ativo, espera o tempo passar, espera a operação dar certo ou não, e depois você vende. A ideia é sempre que você faça essa operação e busque um lucro, né? E normalmente é de mais curto prazo. Então tem day trade, swing trade, position trade, que são operações, né, as mais curtas de algumas horas, alguns minutos até, tem algumas pessoas malucas que fazem. E daí você tem também operações que duram alguns dias e operações que duram algumas semanas ou até alguns poucos meses. Mas dificilmente passa de assim, muitos meses. E conta um pouco da sua estratégia. Como que era a sua estratégia? Você focava mais no curto prazo, no longo prazo? Cara, eu já testei muita coisa. Fiz teste já de curto prazo, day trade, intraday, swing e position. Então já fiz teste para escala de tempo bem curtas, de minutos até horas. Escala de tempo de alguns dias, escala de tempo também de alguns meses. E nos meus testes, o que funcionou melhor foi a escala de tempo de alguns meses. Então, as minhas operações eram normalmente mais longas, assim. Acho que eu não cheguei a ter... Tive uma ou duas operações que duraram algumas semanas só, mas porque foi estopado, né? Porque deu lá, minha condição de venda foi atingida e daí eu vendi e me livrei do ativo. Tá, pra quem não sabe, um day trade são essas operações intraday. Swing trade são operações que duram alguns dias. E position trade daí é mais algumas semanas, meses, um horizonte maior. E eu queria que você explicasse pro pessoal o que é um stop, né? Você falou que a não ser quando batesse o stop. Conta aí o que é isso. O stop é assim, você quando entra num trade, você espera sair do trade com um sinal de saída. Então você tem um sinal de entrada, que pode ser que a galera de corretora faz cruzamento de média, rompimento de, sei lá, suporte, resistência, esse tipo de sinal. E você também tem um sinal de saída, que é para você vender. E o stop é quando tudo der errado, você sai, você garante que você vai sair naquele preço. Então é mais ou menos isso, é uma garantia, mas não é bem assim uma garantia. Nesses dias agora de perturbações no mercado, as ordens de stop, muitas vezes elas passam reto e o troço desanda de vez, assim. Então o stop é meio que é mais psicológico do que propriamente uma situação que oferece alguma segurança, porque a segurança é mais a segurança mental mesmo, porque na realidade a segurança ela é violável facilmente. Tá, então você tem uma condição de entrada, então em que momento que eu tenho algum indicativo de que essa ação tá boa pra compra? Quando está subindo. É. E você, né, se você compra esperando que as coisas valorizem. E outro ponto é a estratégia de saída. Então, tipo, deu tudo errado, sai, porque Esse é o stop, né? A estratégia de você. saída é tipo, eu entrei e a posição foi dando lucro, foi dando lucro, foi dando lucro, e daí você tem algum indicativo de que ela não vai mais dar lucro, e daí você sai. Esse seria o sinal de saída. E daí o stop é tipo, foi dando lucro e despencou, e daí eu saio naquele preço, naquele patamar. Eu garanto que naquele patamar eu saio. Entendi. E a pergunta que não quero calar: você ganhava dinheiro com trade? Ganhei. Pior é que eu ganhei. Por que você largou a mão? Então eu parei com o trade porque eu comecei a estudar mais a parte de metodologia e estratégia, como testar a estratégia e como ter uma validação estatística de que a sua estratégia tem algum fundamento, de que ela realmente funciona. Porque você seguiu o carinha da corretora lá no cruzamento de médias. E daí você vê que ele vai falar, nossa, funciona, semana passada a gente bateu tantos pontos no mini índice, ou tantos pontos no dólar, e fez isso e fez aquilo. Normalmente você não tem como testar essa estratégia para 30 anos. Você pegar essa estratégia que o carinha lá tem de cruzamento de média e testar para 30 anos. E daí o meu interesse era justamente esse, era ver no longo prazo, se eu usasse sempre a mesma estratégia, qual que seria o meu retorno. Assim, eu fui descobrindo que cada vez é mais difícil de você testar e validar a estratégia. E no final, eu sei como testar e validar, mas é tão complicado e requer tanta matemática, tanto poder computacional que não vale a pena.
Pra mim, assim, os ganhos, eu cheguei sim a fazer alguns testes com essa metodologia mais maluca e é só para hedge fund, assim, é só para fundos que gerem bilhões de reais ou dólares e eles podem fazer essas operações de muito curto prazo. Eles podem fazer muitas dessas operações, porque aí quando você vai mais para esse lado da validação estatística, você acaba analisando o número de operações maior. E por que que isso sempre foi uma preocupação grande pra você? Por Porque que eu que sempre ficava com a pulga atrás da orelha. Eu via os caras assim, aqui tem um Fibonacci. Na hora que passar aqui do Fibonacci, daí é compra. Daí eu, cara, Fibonacci? Como é que eu vou testar isso, velho? Eu não sei. Aí tinha um carinha das médias móveis. Não, porque quando a média rápida cruza a média lenta, daí é um sinal de compra. Eu ficava assim, será que isso tem validade mesmo? Eu ficava sempre com essa pulguinha atrás da orelha, sabe? Daí eu fui atrás dos testes, né? Só que daí você faz um teste, só que esse teste não te diz nada. Daí você faz um teste mais complicado, com mais dados, mas esse teste também não te diz nada. E para esse teste te dizer alguma coisa, ele precisa ser gigantesco, assim, precisa ser uma metodologia muito complicada. Então você resolveu que você não queria ter uma coisa tão complicada assim. E aí, o que que você resolveu fazer? Você decidiu parar com o trade por que razão, assim? Mais pela falta da validação ou porque você tinha uma visão diferente, assim, digamos, mais focada no longo prazo? Na realidade é porque a metodologia, o que ela me mostrou é que eu precisaria ter algumas dezenas de milhões de reais para seguir essa estratégia, essas estratégias. Ou ainda mais dinheiro, né? Mas pelo menos uma quantia nesse patamar. E isso é inviável para mim, não é a minha realidade. Mesmo que eu tivesse esse dinheiro, eu não ia colocar. Isso daí é estratégia para fundo, para hedge fund, não é estratégia para pessoa física operar. E por que que você acha que existe todo esse hype, essa mística em volta dessas operações? Você acha que é porque as pessoas que estão operando ficam com essa ideia de ganhar dinheiro rápido na bolsa e que isso é uma ideia muito fácil de ser vendida? Ou você acha que, sei lá, fala um pouco sobre isso? De vez em quando alguém ganha na loteria, né? No trade é a mesma coisa. De vez em quando tem o cara que dá a porrada, a mega porrada, e o cara ganha uma cacetada de dinheiro. Mas a maioria perde, né? Infelizmente a maioria perde. Tem inclusive uma pesquisa que saiu ano passado, se não me engano, dizendo que, acho que era 95% ou 98%, era um número assim, tipo, muito alto, e acima de 90% com certeza, de pessoas que faziam day trade que não tinham sucesso, então que não ganhavam nenhum dinheiro fazendo operações desse tipo. E o problema é quando a pessoa acerta a cacetada, ela acha que ela acertou a cacetada no talento. E daí ela tenta acertar mais cacetada. Daí ela devolve tudo que ela ganhou na cacetada. Então é assim, mas tem, né, nessas revistas online, tem sempre as histórias de sucesso, né? Ganhou não sei quantos 1000% em algumas semanas, operando alavancado. Use esse super robô que você vai ficar rico. Mas E você acha que tem um pouco a ver com esse mesmo mecanismo que é usado para jogos de azar, para cassino, que a pessoa faz uma aposta e daí ela fica nessa expectativa, agora eu vou ganhar, agora eu vou ganhar, agora eu vou ganhar. E aí, tipo, eventualmente ela ganha, só que daí na sequência as operações que ela faz logo depois que ela ganha, deixa ela animada, aí ela continua achando que aquilo vai dar certo e aí todo aquele ganho que ela teve, ela continua perdendo. O com que que você acha? certeza, com certeza. Isso é até um bias, né, que é um viés que o Charlie Munger fala bastante, que é quando você ganha, quando você tem alguma coisa que te traz prazer, mas essa coisa é infrequente, são os ganhos infrequentes. E é a mesma coisa, você faz trade, você perde, 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 ganha, daí você acha aquilo super legal, você fica super empolgado, você fica atrás do próximo ganho, mas os ganhos não são frequentes, são infrequentes. E as cacetadas são ainda mais infrequentes, então você fica sempre em busca disso, e daí nisso você vai pagando corretagem, vai pagando imposto de renda, vai gastando dinheiro, vai perdendo dinheiro, porque você não ganha todos, né? E outra coisa que você comentou agora que eu não te perguntei é: você acha que o custo da operação acaba inviabilizando isso de alguma forma ou você acha que não tem a ver assim? Com certeza, tudo tem custo, né? O custo da operação, muito pouca gente, muito pouco trader, enfim, leva em consideração isso na hora de fazer os testes.
E quando eu vejo essas pessoas levando em consideração, sempre é aquém o custo. Então a pessoa considera o valor da corretagem só. Mas não é só a corretagem. Tem mais uns custinhos pequenos que influenciam também. E aí, quanto mais operações você tem, se você paga Exatamente. corretagem individual, mais corretagens você tem, né? Exatamente. E daí o que acontece é que para você ter lucro fazendo tantas operações, você precisa alavancar muito. E daí é aí que mora o risco. Porque a alavancagem, para quem não sabe o que é alavancagem é você ter dinheiro para comprar uma banana e você comprar 50. Isso é alavancagem no Brasil é 1 para 40. Eu não sei como que tá agora, mas na época que eu fazia era 1 para 40. Então você conseguia assim, alavancar uma monstruosidade de dinheiro e risco. A alavancagem também é principalmente risco, né? E você operava alavancado ou não? Nunca. Nunca operei Por quê? alavancado. Porque as minhas estratégias, os meus testes, todos eles diziam que a alavancagem até era possível operar alavancado, mas a alavancagem limite era de 1,6, 1,7 vezes para garantir que você não explodisse, que a sua conta bancária não fosse para zero. Acima disso, ela ia para zero. Inclusive tem um, um matemático americano, o Ed Thorpe, que é um cara que eu gostava bastante. Ele era um fund manager e ele desenvolveu, junto com outro matemático no MIT, uma estratégia de calcular o tamanho ótimo para você apostar. Então, a aposta ótima. E daí essa aposta ótima em ações, muitas vezes, ela pode ser alavancada com algumas classes de ativos. Por exemplo, nos Estados Unidos você consegue alavancar renda fixa, títulos públicos. E daí, nesses casos, você conseguiria alavancagem. Mas a maioria dos casos, quando você utilizava essa matemática para calcular o tamanho da aposta, ela era sempre menor do que 1. 1 é o capital inteiro que você tem. Então, se você quer nunca parar de jogar, você não pode nunca apostar tudo. É, porque se você perder, Exato. acabou, né? Quanto tempo você ficou operando essa estratégia, mais ou menos? Mais ou menos 1 ano. E, Sei, mais ou e menos como um que ano. era a sua estratégia, assim? Tipo, você usava análise técnica, análise fundamentalista? Não, eu usava análise técnica, eu usava uma estratégia derivada de bandas de Bollinger, que é tipo um... Como é que eu explico o que é uma banda de Bollinger? Ah, ele faz umas... É esse da média do desvio padrão, né? É. Ele faz uma média, uma curva de média e desvio padrão do preço dos ativos. Uhum. E aí você fazia você podia determinar quantos desvios padrão acima e abaixo desse valor você queria que fosse o seu limite. Então, quando ele entrava nessa região, é como se fosse uma região, assim, uma região colorida no gráfico. Quando ele entrava, você comprava, quando ele saía, você vendia, alguma coisa assim. E daí você conseguia. Eu acho muito engraçado isso, que daí você conseguia usar estatística, né? Você se sente até mais inteligente, que você está usando um desvio padrão para calcular alguma coisa, então você fala assim, na hora que o preço ultrapassar 2 desvios padrão é um sinal de compra. E era isso que eu fazia, né? Mas aí funcionou, eu ganhei dinheiro, mas eu ganhei dinheiro num bull market, né? Que era um mercado que só sobe, então qualquer retardado ganha dinheiro no mercado que só sobe. E o problema dessas estratégias de análise técnica, uma das críticas que eu tenho, que eu desenvolvi quando eu comecei a fazer esses testes, é justamente essa parte da validação estatística. Então, só porque tem uma média, um desvio padrão ali, você acha que aquilo é, tipo, tem um fundamento matemático, mas não tem. Até porque se você pegar. Normalmente essas estratégias pegam o dia de hoje e um período atrás, né? Então, sei lá, 50 dias, 100 dias. E não é porque os 100 dias foram bons que os próximos 100 dias vão ser bons, que os Exatamente. próximos 5 dias vão ser bons. É só você pensar no que tá acontecendo agora. 3 meses, 4 meses, estava todo mundo super empolgado com. Principalmente no Brasil, né? Bolsa passando 100 mil pontos, Que todo mundo tava super todo mundo feliz. super feliz, que os resultados estavam sendo muito bons. Ano passado deu um retorno muito positivo. E agora, sei lá, nessas últimas semanas, devolveu quase tudo, né? Azedou de vez, né? Então, quando você olha esse tipo de estratégia que leva em conta o que aconteceu no passado, de certa forma, para tomar uma decisão, você acaba tendo o risco de ser apenas sorte. E esse lado matemático mesmo, tosco, né, de você usar só a média e desvio padrão, é melhor do que nada, mas você não consegue representar de maneira alguma uma distribuição de retornos usando só esses dois carinhas, só média e desvio padrão. É muito mais complicado isso. E um cara que fala bastante disso é o Taleb, né? Que daí a distribuição ela tem os fat tails, então para quem tem interesse nisso daí, a gente vai deixar os livros do Taleb, que ele fala bastante sobre isso.
aqui na descrição, mas basicamente é, esses fat tails eles significam que você tem perdas muito grandes, significativas. Até agora, com infecção, dá pra você desenhar essa distribuição pra várias coisas, né? Isso, que você tem, digamos, a maioria dos retornos em 0,5%, mais ou menos 0,5%, então mais 0,5% foi um ganho de 0,5%, menos 0,5% foi uma perda de 0,5%, até 1%, 2%. E daí você tem os eventos que são estupidamente improváveis, que são tipo as perdas de 12% que aconteceu semana passada, e que seriam eventos, estatisticamente, usando só a média e desvio padrão, seriam eventos impossíveis de acontecer numa escala de vida do nosso universo. Você perdeu muito dinheiro nesse dia? Então, eu não perdi muito dinheiro porque eu não tinha muito dinheiro, mas eu perdi, percentualmente foi bastante, daí isso me deixou meio assustado, né? Quantos por cento você perdeu naquele dia? Não lembro. Mas foi suficiente pra dar Pra dar aquele. Opa, aquela preciso acordada. acordar, aquele Preciso balde de acordar. água na cara, É. assim. Você gastava muito tempo com isso? Quando você fazia trade? Como que era? Como eu tinha uma estratégia que era de mais longo prazo, muito mais longo prazo, né? Era uma estratégia que durava em média alguns meses, então era uma coisa atípica assim para trade. Os trades normalmente as pessoas procuram fazer trades mais curtos, mas como era de mais longo prazo, eu não perdia tanto tempo. Eu só precisava arrumar os meus stops todo dia. Tinha dia que eu não precisava arrumar os stops, mas normalmente todo dia pelo menos eu olhava para arrumar os stops. E, claro, eu não perdia tempo fazendo isso, mas eu continuei fazendo os testes, né? Daí que eu fui evoluindo, melhorando e descobrindo que o que eu estava fazendo não era legal. Ou não tinha como eu saber que era legal. E isso não era bom o suficiente Não pra era o que eu você. queria, exato. Eu queria alguma coisa que, né, que eu tivesse um pouco mais de convicção do que eu estava fazendo. Daí a gente, né, foi atrás de uns caras mais Prêmio Nobel, umas coisas, Ray Dalio, uns caras, umas inspirações mais referências. A gente saiu um pouco desse mundo de corretora e foi um pouco mais para o mundo acadêmico, mas com a validação do mundo real, né? Do campo de batalha que é o mundo real. E daí tem os caras que realmente usam essa estratégia, sobrevivem, prosperam, e daí eu fui atrás dessas estratégias e montei uma coisa em torno disso. E você dedica mais tempo agora pra gerenciar os seus investimentos em renda variável? Qual a estratégia que você tem agora ou antes? Com certeza eu dedico muito menos tempo agora. Eu dedico um dia por mês, que é o dia que eu faço as compras, né, dos ativos que eu preciso comprar, e acabou. Não faço mais nada. Eu não acompanho. Igual o Buster fala, eu não sei nem a dezena que tá. Uma outra coisa que eu acho curioso de ver assim nesse mundo de trade, sala de trade, corretora e tal, é porque eles têm. E isso é, é uma das maiores dificuldades na hora de você montar uma estratégia automatizada, é você decidir em quais ativos você vai investir. Porque daí você monta uma estratégia, você testa ela para Petrobras e Vale. E daí você fala assim, ah, Petrobras e Vale. Mas essa estratégia deve valer também para os outros ativos. Então eu vou testar essa estratégia com Ambev, vou testar essa estratégia com VEG, vou testar essa estratégia com Gerdau. E não funciona. Não funciona. E daí você entra nessas salas de corretora e eles têm os ativos mágicos, né? Não, porque tal ação não é boa para operar. Boa para operar é Itaú, é Petro, porque tem liquidez, porque tem isso, porque tem aquilo. Então eles traçam na cabeça deles uma série de qualidades que as ações têm que ter para serem Pra boas para o funcionar. trade, para o curto prazo. Só que como é que você testa isso, tipo, para 30 anos? Então não tem como. É muito no feeling, você É muito acha? no feeling, daí você tem que ter uma maneira, para mim pelo menos, né, eu preciso ter uma maneira determinística de escolher as ações que vão entrar no meu filtro. Ah, isso é um problema bem grave, assim, porque as pessoas que têm muita experiência no mercado, talvez elas adquiram um feeling já, tipo, ah, agora não, agora, tipo, vou ficar de fora, vamos entrar bastante. Só que, como é que você descreve isso num código, né, pra testar? Isso foi, assim, isso foi para mim, esse entendimento foi ainda maior quando eu comecei a cogitar a possibilidade de testar essas estratégias de trade nos Estados Unidos. Porque no Brasil com 50 ações, ok, você 50, 100 ações, que seja,
você consegue meio que se virar, mas com milhares de ações, como é que você faz daí para escolher? E a diferença entre você escolher a ação A e a ação Z, sei lá, ou a ação um e a ação 499, faz muita diferença. A ação que você, o ganho gigantesco que você perde na ação Z ou na ação 499, ela faz com que a sua estratégia seja completamente medíocre, assim, sem uma... Então, muitas vezes nos testes de estratégia você tem uma operação que domina, assim. Então, É verdade, porque também se você for pensar na... Por exemplo, você tem lá uma lista de 50 ações, das quais 15 estão boas, só que você não tem dinheiro pra comprar as 15. Aí o que você faz? Você escolhe algumas. e daí você escolhe, por acaso, você escolhe, em 2015, você escolhe Magazine Luiza. E daí se você naquele momento escolheu e teve um resultado bom, você, beleza, né, teve um resultado. Mas se por algum acaso você não tivesse feito aquela compra e tivesse escolhido outro da Outro da lista, lista, exatamente. tipo, a mesma estratégia, exatamente a mesma estratégia, só que executado na vida real de outra maneira, porque você, sei lá, tem um limite de capital ou compra em ordens diferentes, sei lá, e aí o resultado começa a depender de coisas que não E o tem como resultado é testar. completamente diferente. E daí isso que me incomodava um pouco, a questão do resultado ser tão diferente. Como é que uma ação interfere tanto? Não deveria, mas interfere. E você acha que existe também, eu comentei, né, desse incentivo para operações de curtíssimo prazo? Você enxerga aí uma nuvem meio assim de conflito de interesses por trás disso? Com certeza, né? Você tem corretagem por parte das corretoras que ganham dinheiro com base nisso. Você tem, não sei se é interesse, mas no caso da Receita Federal é mais um desincentivo, né? Porque o imposto de renda que você paga em operações day trade é 20%. Então é mais caro, É né? mais caro. Então, o próprio governo te desestimula a não fazer day trade. Mas as corretoras incentivam, e daí as corretoras ganham com corretagem, elas ganham com conta margem, que é um empréstimo que é a maior cagada que as pessoas fazem, né? Fazer empréstimo com a corretora para investir. Empréstimo para fazer trade, só sai correndo. Lambança, sai correndo. E você entra nesse mundo de trade, não é só a corretagem e a conta margem. Quando você começa nesse mundo de trade cada vez mais curto, você vê que você precisa de um serviço cada vez mais rápido. Então você precisa de um acesso à bolsa mais rápido. Aí tem as Aí tem as plataformas, plataformas, e cada plataforma tem um tem um preço. preço e não é barato. Tipo, sei lá, de 50 a 150. Tem plataforma que é R$ 300 por mês para você abrir a tela do PC. E aí todos esses custos que você tem durante o mês com corretagem, com setup que você precisa, dados em tempo real e tudo mais, acabam tornando ainda mais difícil você ganhar dinheiro no final do mês. Porque se você tem um custo fixo de, sei lá, R$ 500, você precisa pelo menos ganhar R$ 500 com as operações pra sair no 0 a 0. Isso. E considerando que as operações vão ter um custo também. Aham. Então, o número de operações que você faz, sei lá, se a corretagem é R$ 5 e você faz 10 operações em um dia, você gastou R$ 50. Então, você precisa ganhar pelo menos R$ 50. Precisa ter pelo menos R$ 50 em lucro. E se você tiver lucro, você não vai pagar imposto de renda. Então, é lei dos retornos diminutos. Quanto mais trades você faz, o limite é você perder dinheiro, Ou essencialmente. pagar muito, né? Ou pagar muito. Claro que tem pessoas que têm sucesso, mas é o cara da loteria, né? É o cara da cacetada. Tem algumas pessoas que conseguem ter sucesso em trades. Mas como que você sabe se sucesso é sorte ou não? Essa é a pergunta que eu me fazia lá atrás, né? Como que eu sei que o que eu estou fazendo aqui é talento e não é pura sorte? E você não tem como distinguir. Até porque o que eu também já li bastante sobre isso, né? E o que muitas pessoas falavam é que para você ser um bom trader, você não bastava você só ter uma boa estratégia de investimentos. Você também precisava trabalhar muito o psicológico, né? Isso é Né? uma coisa que ou você, tipo assim, é claro que existem ferramentas para que você consiga melhorar, mas tem algumas coisas assim que ou você tem ou você não tem. E aí, como é que você consegue medir isso no resultado, sabe? Tipo, se você estivesse operando e eu estivesse operando, pode ser que ele no calor da emoção a gente tomasse decisões diferentes. A pessoa que tem mais experiência, talvez ela já tenha tomado um balde de água fria na cara e já saiba que aquilo não é a melhor saída.
Mas pra quem não tem, acaba sendo muito difícil, né? Né, exatamente. E os grandes traders de sucesso, né, Paul Tudor Jones, o George Soros, é, muito se fala, né, nas corretoras, que a galera faz bastante trade, eles falam bastante de diversificação, mas esses caras, tipo o George Soros e o Paul Tudor Jones, eles estão sempre atrás da cacetada. Eles concentram o dinheiro, assim, numa velocidade assustadora. O Warren Buffett também, ele faz uma compra, ele compra uma empresa inteira, tipo, em uma semana, assim, então assim, a violência da ação é muito grande. Começa a ter os embates ideológicos, né? Então, se você quer fazer trade, quer ganhar dinheiro com isso, você tem que diversificar no trade ou você tem que concentrar no trade? Daí tem a questão dos interesses da corretora. Então, você diversifica ali, você faz trade com YouTube, YouTube, Petro, Vale, Gerdau de vez em quando, seguindo o minério de ferro na China, enfim. E se você tivesse um conselho pra essa galera que quer começar no trade e que acha que ganhar dinheiro rápido na bolsa é simples, é fácil, todo mundo consegue? Eu falaria para não fazer trade, primeira coisa que eu falaria, porque eu já fiz muitos testes e realmente eu vi que não é por aí, que esse não é o caminho. E eu falaria para ela focar em o tempo dela, porque a pessoa que quiser fazer trade vai ter que gastar muito tempo. Então, para ela focar o tempo dela em aprender mais coisas, aprender uma língua, aprender alguma coisa que ajude ela na profissão, fazer algum curso para ganhar mais dinheiro e daí com esse dinheiro a mais investir, mas investir de uma maneira mais relax, mais pro longo prazo. Bem mais pro longo prazo. Eu sei que esse negócio de ganhar dinheiro na bolsa, rápido, fácil, não é bem assim, sabe? Não existe fórmula mágica, então pra você ganhar dinheiro com consistência, isso é a palavra-chave. Tipo, não é você ganhar um mês, 2 meses, 3 meses e achar que vai ser sempre assim. Ganhar, tipo, todo mês ou todo ano e conseguir se manter vivo no jogo. Então, pra você conseguir fazer isso é muito difícil. Então, não acha que você vai conseguir em um mês aprender a fazer trade e começar a ganhar dinheiro rápido e fácil. Tipo, não tem fórmula mágica. Né? Trabalho duro, muito estudo e muito esforço pra economizar e é isso. E com trade, assim, a última coisa que eu tenho para falar é que nem com muito estudo e muito esforço pode ser que você chegue lá, porque pode ser que você simplesmente não consiga em uma vida ter ou viver os cenários econômicos necessários para você ter o resultado que seus testes dizem que você teria. É porque a Porque é economia muito tem ciclos também, circunstancial, né? exato, é muito Ciclos de circunstancial. alta, ciclos de baixa, ciclos duram muitos anos e às vezes no momento em que tá tudo bombando, você é estudante, não tem dinheiro pra investir. E aí depois quando você começa a ganhar dinheiro, começa a dar tudo errado, os mercados começam a cair, então é muito, você deixa muito ao acaso assim. Eu acho que tem ações mais assertivas que você pode fazer hoje pra não dar nenhuma chance pro É. azar assim. E eu acho que como investidor, a sua tarefa é tentar não fazer uma cagada absurda que destrua o seu patrimônio. A sua tarefa é tentar evitar essas cagadas absurdas. E trade é tipo, é a receita para cagadas absurdas, né? Você tem alavancagem, você tem incentivo à alavancagem, conta margem, você tem todas as ferramentas para as cagadas absurdas. E o objetivo além desse tem que ser de você tentar ganhar dinheiro, mas o foco não é só você ganhar muito, você tem que tentar também se proteger desses períodos malucos, igual esse que a gente está passando agora, se proteger da maneira que você consegue. Eu vejo assim, e eu acho engraçado isso, eu vejo muita gente citando o Taleb, sabe? Que você tem que tentar tirar proveito dos momentos adversos. Cara, a gente gravou um vídeo sobre isso já. E nesse vídeo eu lembro que eu falei que não é bem assim, você não vai ganhar muito dinheiro. Você não vai se ferrar tanto. A ideia mais ou menos é essa, mas as pessoas colocam assim como uma estratégia da antifragilidade para sua carteira, tipo, ganhar muito dinheiro. Você não vai ganhar muito dinheiro, você vai tipo se ferrar menos só. Mas eu acho que é por aí. Essas estratégias de balanceamento de carteira, elas proporcionam isso. Elas proporcionam que em momentos adversos você perca muito menos do que os índices perdem, mas muito menos mesmo. Você perde muito menos do que os índices. E daí, quando a economia retoma, você ganha próximo dos índices.
A ideia basicamente é essa. Tem alguns outros vídeos aqui no canal mais focado nesses assuntos de estratégia de carteira, né? Tipo, o desempenho dessas carteiras a longo prazo. Então, se vocês tiverem interesse nesse tipo de assunto, dá uma conferida aqui no canal. Acho que é isso, a gente já falou bastante, esse vídeo já deve estar bem longo. Então, se você gostou, deixa o seu joinha aqui, se inscreve no canal que toda terça e quinta tem vídeo novo. E também nos acompanhe pelas redes sociais. A gente tá sempre colocando outros conteúdos lá no Instagram, no YouTube. E é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar saber. Deixa sua pergunta pro Luiz aqui sobre os trades que ele já fez, qual trade que ele ganhou mais dinheiro, que daí ele responde aqui pra vocês. E se você tiver também uma experiência de combate real de trade, pode contar pra gente que eu vou ficar bem feliz de saber como é que foi. Então é isso, a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau, tchau.